Enquanto algumas corretoras de seguros ainda estão na jornada de digitalização e adoção de tecnologia, a corretora de seguros que a gente vai conhecer hoje já nasceu digital. E para entender como isso aconteceu, a gente conversa com o Andrés da Rocha Barão, que é o CEO e fundador da Mutus. Seja bem-vindo, Andrés, à Conferência Seguros na Prática. Obrigado pelo super convite. É um prazer e uma honra estar aqui é, contando um pouquinho da nossa história, contando um pouquinho, né, do que temos aí de desafios pela frente. Legal, Andrés, é um prazer te receber aqui. Eu já queria começar aqui pedindo que você faça um retrato. O que é a Mutus hoje? E se tu puder me comentar um pouquinho quais são os focos, os produtos que estão no foco da corretora e compartilhar também alguns números para a gente ter ideia de como funciona o que é a corretora hoje. Legal, Anderson. Bom, a Mutus ela se apresenta no mercado como uma corretora digital de seguros para empresas, tá? Eu sei que a gente está falando para um público que majoritariamente corretores, então o que isso significa, né? Significa que a Mutus de fato é uma corretora de seguros e atua como uma corretora de seguros em todas as etapas, mas ao contrário de ter uma visão um pouco mais tradicional do que sempre foi feito, e até eu posso contar mais à frente, né, a minha visão do que é tradicional, a gente olha para a jornada do que pode ser escalável e cria soluções que aperfeiçoam a relação entre cliente, corretora e seguradora, né? Botando aí soluções digitais, né, tecnologias proprietárias, para ganhar mais escala e mais velocidade em todas as nossas atuações, tá? E a gente, para dar uma ideia de grandeza aqui, nós estamos com 24 pessoas no time. Nós atendemos aí ao longo desses últimos 5 anos aproximadamente mais de 20 mil clientes, e atualmente possuímos 2.000 clientes ativos, e tudo isso PJ, né? A gente é focado em empresas. é, Atendemos aí algo em torno de mais de 3 mil tomadores de seguro-garantia, enfim, é um pouquinho dos nossos números aí, do nosso dia a dia como corretora. Quando eu conheci a Mutus, Andrés, eu conheci pelo seguro de transporte. Pesquisando, a gente sempre criou conteúdo aqui sobre transporte. É um ramo que está muito presente aqui no Seguros na Prática e também entre os clientes da Educa Seguros. E apareceu lá a Mutus, me chamou bastante atenção já esse lado mais digital, mais tech, que eu observei no posicionamento de vocês. Além do transporte, que eu já sei que vocês atuam, quais são os outros ramos aí que tá no foco de vocês? Legal. Falando de forma geral, né, como eu comentei um pouquinho antes, a gente está focado em empresas. E dentro desse ramo de empresas, a gente olhou em produtos que possuíam certa recorrência, né, sinais de recompra, que tem uma certa obrigação legal, né, de contratação. E a gente escolheu aí transporte, seguro garantia e seguro de vida em grupo como os produtos que a gente de fato se propôs a criar uma jornada, e aqui eu chamo de produto, né, um produto digital de uma jornada para cada um deles. Tá? Então a gente entende que muito das dores ainda, a gente tem muita solução focada em automóvel, né? Já existe no mercado muita coisa, a gente quis focar em produtos que teriam um reforço financeiro importante para uma jornada de criação de produto, e que teriam muitas dores a serem consertadas, digamos assim, ao longo da jornada. Tá? Então esses são os três principais produtos, e temos alguns outros produtos que já estamos em vias de lançar aí, com jornadas digitais mais escaláveis também. Tá? Andrés, eu sei que a tua história não começou com a Mutus, tua história é com seguros, né? Não começou com a Mutus. Conta um pouquinho qual é o teu background antes de chegar no mercado de seguros e eu sei que tu também tem uma experiência numa corretora mais tradicional. Como é que foi isso? Legal. Eu tive a oportunidade e privilégio de ter um pai empreendedor. E esse pai empreendedor, ele foi convidado na época do Unibanco ainda, muito tempo atrás, onde o Unibanco estava incentivando a criação de corretores independentes, né, mas que obviamente focassem na história do banco. E naquele ambiente que eu fui criado, né? Então, basicamente, eu era obrigado a ouvir o meu pai trabalhando, né, no escritório. Eu fui muitas vezes convidado, e lá era basicamente meu local de brincadeira, né? Eu brincava lá com cotações de Ferrari, de Porsche, sempre foi essa um pouco do meu dia a dia. Corretora essa que eu comecei a atuar como boy, né? Então eu fiz muito protocolo de seguro de automóvel direto na companhia, né? Primeiro era só papel, depois papel passou para disquetão flop, depois para disquetão menor, depois para CD, depois começou as transmissões. Então eu vivenciei muito isso, e eu brinco muito, né, até com meu pai, assim, eu aprendi por osmose, né? Então eu imerso naquele ambiente, vendo as dificuldades do dia a dia, que eu pude aprender
que me deu base, né, para o meu aprendizado com uma jornada dentro do seguro, vamos lá dizer, o seguro tradicional, é, né, ou seja, olhando a jornada de evolução natural, sempre muito imposta pelas próprias seguradoras, né, ao contrário um pouco do que a proposta da Mutus como um todo. Mas foi uma experiência super bacana. E depois dessa jornada, eu saí dessa corretora, porque eu ainda era jovem, enfim, ainda fui muito incentivado pelo meu pai, né, para trabalhar fora. É como a história do filho pródigo, né, mas não gastei fortunas, bem pelo contrário, né, só fui aprender fora no mercado. Trabalhei por muitos anos no mercado de capitais, na XP Investimentos, enfim, e depois retornei para essa corretora com a cabeça já mais aberta, né, olhando um pouco de que muitas das coisas que eu via no passado, né, durante o meu lapso de tempo que eu estive fora, elas continuavam exatamente as mesmas e que ali havia oportunidade de digitalização. Então, um pouquinho da semente da Mutus, pelo menos, né, do meu coração, nasceu nessa experiência familiar e por muitos anos, por quase 10 anos, eu busquei digitalizar essas jornadas, né, que haviam dentro da corretora, mas que em dado momento, obviamente, né, assim como toda empresa familiar tem visões de gerações diferentes, eu precisei tomar uma decisão de que se de fato faria sentido eu ficar limitado a uma gestão familiar com um foco totalmente plausível, né, do jeito, sempre deu certo do meu jeito, é plausível, é natural que se pense assim, talvez eu, inclusive, penso assim, está dando certo do meu jeito, por que eu vou fazer do jeito antigo ou de outro jeito, né? Então, é natural que tenha esse conflito de geração, mas em dado momento houve uma decisão, né, e obviamente deixar super claro, né, houve um momento que eu simplesmente deixei tudo que tinha construído lá para trás, levei aquilo que eu tinha de conhecimento e nesse momento eu fundo a Mutus, já pensando, né, na estrutura que se tem hoje, né, de produto, tanto de tecnologia, e fiz meu desenvolvimento, mas sem dúvida nenhuma nada para mim seria possível fazer hoje se eu não tivesse aprendido com o meu pai no dia a dia, né, tanto por osmose na época de infância, né, até porque todo o almoço e todo o jantar o assunto era exatamente o mesmo, né, ou era sinistro, era cotação, o cliente que nos trocou por R$ 100, enfim, sempre era a mesma história, que eu acho que é a história comum de todos os corretores aí. Só que para mim era meio que não tinha pausa, né, não era só horário de trabalho. É isso mesmo, estou rindo aqui porque essa história eu já ouvi várias vezes, hein? Do almoço de domingo aí e o filho acabando aprendendo a profissão do pai. Isso é muito bacana, é legal também, e é natural, às vezes pode acontecer essa continuidade. Aqui mesmo na Conferência Seguros na Prática, a gente tem algumas histórias assim de corretores que conseguiram fazer essa sucessão. No teu caso, não funcionou e está tudo certo, né? Cada um percorre o seu caminho. Acho que cada pessoa, cada empreendedor tem a sua chance ali de percorrer um caminho. E, Andrés, me conta uma coisa, essa adoção de tecnologia, essa mentalidade mais digital, essa mentalidade de startup que a gente percebe, comparado a uma mentalidade diferente dessa, o que essa mentalidade, vamos dizer assim, o que essa mentalidade trouxe aí de benefícios para vocês? De talvez um crescimento mais rápido, uma experiência nova para o cliente, o que ela está trazendo aí de benefícios para vocês e também, principalmente, né, para o cliente final? Assim, de forma geral, sempre a minha preocupação, olhando para um operacional de uma corretora, é sempre como possibilitar a escalabilidade daquela operação, né? Ou o famoso fazer, é um termo mais novo, né? Mas é fazer mais com menos. Como a gente consegue fazer mais com menos? Se a gente para pensar, algum tempo atrás, né, a gente não tinha multicálculo, hoje existe esse multicálculo. O que que é isso aí? O que que é isso? É um defensor de tempo para que o corretor faça aquilo que mais sabe fazer. Independente de ser um corretor tradicional ou mais digital, ainda mais quando se trata de empresa, sempre algum contato humano precisa ter, por mais escalável que isso seja, ou mais digital que seja. A gente olhou para essas jornadas e viu, pô, nós estamos perdendo muito tempo com isso, com aquilo, né, na época, no momento da cotação, da comparação, pô, como é que a gente escala esse processo? E a gente olhando para isso, o benefício mais óbvio de todos esses foi a agilidade. Então, hoje, a gente consegue fazer muito mais com muito menos. E lembrando até que todos esses números que eu passei são focados em pequenas e médias empresas. Tá? Então, eu escuto, desde que eu comecei a trabalhar no mercado de seguros, e sou corretor já há muitos anos, eu escuto que seguradora quer pequenas e médias empresas. Mas, na minha visão, seguradora não sabe lidar com o cliente, né? Ela sabe lidar com o corretor, e o corretor sim sabe qual é a jornada do início ao fim.
né? Então, olhando para esses pontos hoje, e eu vou dar um exemplo muito claro do que eu vejo uma dificuldade, por mais que cada seguradora tenha, ou boa parte delas, né, tenha um sistema de cotação, um sistema de transmissão, um sistema de consulta de parcela, ela ainda foi pensada num corretor de seguros que não tem o sistema e depende do sistema da seguradora. Isso, na minha visão, atendeu até agora. Daqui para frente, a gente tem a oportunidade de, por que não fazer conexões do meu sistema da Mutus com o sistema da seguradora? E te digo, as seguradoras ainda não estão prontas. Bem, falar de automóvel, até algumas, em alguns aspectos, sim. Mas a grande maioria das seguradoras, a grande maioria dos ramos, talvez ramos até mais rentáveis para o corretor, não estão prontos ainda. E aí é um grande desafio. Então, quando a gente foi olhando isso, é muito olhando a agilidade. Tanto é que algumas soluções que nós desenvolvemos aqui, as seguradoras não têm. Nós desenvolvemos, apesar das seguradoras, obviamente com concordância das seguradoras, mas nem seguradoras algumas têm, para a gente buscar e testar caminhos buscando agilidade. E olha que interessante, quando a gente compra uma geladeira numa Amazon, por exemplo, e a gente recebe no outro dia, a sensação de agilidade é uma sensação de que é alguém que faz um trabalho bem feito, que é eficiente, que é bom e que é o natural em tu ser mais ágil e mais eficiente, tu tem uma condição comercial melhor. Por quê? Tu investe menos tempo humano para fazer algumas coisas que são operacionais. Então, na nossa visão, o sempre ganha, até tá a nossa camiseta aqui, é sempre buscar a agilidade. E esse é o benefício maior de tudo. Tá? E a agilidade ganha mais escala, essa escala traduz em condições melhores junto à seguradora, e não foi um caminho fácil, tá? Porque as seguradoras não, assim, demoraram muito tempo para apoiar iniciativas de tecnologia, porque eles comparavam, e essa é uma história que eu posso contar, Anderson, se tu achar que faz sentido, mas a gente teve que virar um pouco a mesa da lógica, né? Porque a maioria das seguradoras não tem APIs prontas ou possibilidades de conexão. Né? Então, muitas das vezes que a gente foi conversar com as seguradoras, olha, a gente tem um projeto para escalar a jornada, porque a gente quer ser um corretor mais eficiente, né? Mais ágil e tudo mais. Eu sei que eu estou extrapolando aqui o conceito de benefício, mas isso para mim é uma visão importante que eu até incentivo que todos os corretores façam isso, porque é bom para a indústria, né? E eu vou dizer o porquê, na minha visão, também é bom para a indústria. Mas eu chegava para alguns presidentes de companhia, esses presidentes de companhia diziam o seguinte: tá, mas Andrés, quantos milhões de reais tu vai nos trazer em produção? E essa é a pergunta que matava qualquer operação. Dizia assim, olha, não tenho a menor ideia de quantos milhões eu vou trazer. Eu sei que da forma como vocês fazem, não é uma jornada escalável. E aí eu te pergunto, Anderson, tá? Invertendo aqui, né? De entrevistado para entrevistador. Faz sentido numa jornada de cotação de um seguro cyber, tá? Que é um seguro super moderno, voltado para uma empresa de tecnologia, voltado para quem nessa área, trabalha na área de tecnologia. A gente mandar um formulário em Word de 11 folhas para o cara preencher para ter uma ideia de preço? Isso não é Mas, agilidade. Andrés, não faz sentido nenhum. E a gente sabe que a gente se relaciona com seguradoras, a gente tem clientes seguradoras e a gente percebe assim esses níveis de digitalização e que cada seguradora está. Tem algumas que estão nesse processo ainda do Word, tem outras que estão na planilha de cálculo, que alguns ramos ainda permanece, outras têm parte da jornada digitalizada até a cotação, outras até a proposta. A gente sabe que tem um universo de seguradoras que cada uma está na sua etapa. Mas a gente entende que hoje não faz sentido, né? Todas as seguradoras têm que olhar não faz sentido mais esse modelo, né? Esse modelo do Word, esse modelo da planilha. O que faz mais sentido é a digitalização, é a gente conseguir tornar essa experiência muito melhor. A gente falou aqui na Conferência Seguros na Prática, André, dá um confere aí sobre um tema que é a experiência do corretor. A gente sempre, né, a gente está conversando aqui muito da experiência do cliente também, né? Mas a gente falou da experiência do corretor. A gente vive a era do cliente, onde o cliente está no centro, onde o cliente precisa ter uma boa experiência, a gente precisa proporcionar isso enquanto um fornecedor, né, enquanto um prestador de serviço, e muitas das vezes o corretor é deixado um pouco de lado. E a gente conversou justamente sobre isso, sobre as dificuldades, às vezes, do corretor tem de um canal de atendimento simples. A gente está no ano de 2022 e a gente ainda, volta e meia, eu vejo nos grupos, nos fóruns, corretor tirando print que está 1 hora esperando um atendimento num chat ou num telefone. A gente está na era da comunicação fácil, fluida, né?
e a gente ainda tem esse gargalo, né, de comunicação, para você ter ideia. Então faz todo sentido sim, cara. E esse gargalo, se não for atendido na veia, não vai resolver, né? Então, eu vejo muita preocupação das seguradoras, e eu concordo, né? O corretor ele tem que ter um canal, e até assim, uma provocação, né, para corretores de forma geral. A gente tem que parar com essa dependência de achar que o ideal é falar com pessoas, importante é se relacionar para criar soluções, isso eu concordo. Mas se a gente tem uma plataforma que permita, que tu consegue ter todas essas facilidades, não é um trabalho sendo transferido para nós. A gente não pode olhar nesta ótica, porque é um trabalho aperfeiçoado e melhorado para que nós possamos ter respostas. Porque ainda, por exemplo, segunda via de boleto, quantas seguradoras para te pedir segunda via tu não consegue por plataforma? Tu vai ter que pedir por um e-mail, pedir por um sistema, esse sistema vai levar 48 horas para te mandar um boleto, uma segunda via, coisa que poderia ser muito mais rápido, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto também como corretor, e não é só porque a gente tem uma pegada mais digital, que eu acho que é bom para a indústria, que de forma geral cresça, até porque, assim, esses números que eu passei aqui, 60% dos nossos clientes, Anderson, nunca tiveram contratado seguro antes. Então, a gente está criando mercado, eu não estou brincando de roubar monte de outros corretores, eu estou trabalhando para conquistar um cliente que não estava no mercado antes. Tá? Então, muito pelo esse nosso viés de originação, de ser digital, de permitir escala, permite isso. Mas temos que estar abertos e não achar que é transferência, porque eu sei como funciona a cabeça, inclusive de operacional da seguradora e operacional de corretora. Ah, mas é uma função nova, esse trabalho é para nós, é mais fácil eu pedir para alguém e esse outro alguém. Né, a gente fica brigando com o comercial, a comercial atende, pô, sendo que tem na plataforma. Né? Então a gente tem que brigar muito mais por soluções que nos deem independência da seguradora. Assim como todos os Faz todo, corretores que eu. faz todo Pô, a sentido, gente André. escolhe. E outra, a gente precisa começar a escolher também as brigas que nós queremos lutar, porque a gente tem seguradoras operacionalmente são melhores para os corretores e outros que não são. É mais do que natural, a gente às vezes acaba querendo fechar negócio a todo custo, de qualquer jeito, em qualquer seguradora, e depois paga o pato para essa operação acontecer. Então, eu, particularmente, no começo a gente até não escolhia tanto a seguradora, porque a gente queria ver qual seguradora seria o personal mais eficiente para os nossos produtos. Mas com o tempo a gente começou a limpar. Eu prefiro trabalhar hoje com menos seguradoras, eventualmente perder negócios por conta disso, do que trabalhar com um monte de seguradora e não ter nenhuma relação afiada, digamos assim, com cada uma delas, tá? Mas é dolorido, porque tu acaba eventualmente perdendo negócios, mas em prol de um operacional que é mais suave, né? No dia a dia. E me diz uma coisa, nessa jornada aí de digitalização, já nascendo assim, tem seus desafios. Você falou das integrações, dessa relação, né, com as seguradoras, mas investir em tecnologia, por sua vez, pode ser custoso, né? Você precisa ter capital. Quais foram os outros desafios aí? Está ligado também a capital, a essa escala do negócio para tu ter recursos para investir? Quais foram os outros desafios, além do já que tu esperava encontrar no mercado, que tu tem enfrentado aí com a corretora? Legal. Sem dúvida, eu acho que o desafio com as seguradoras foi uma grande parte do desafio. É, eu particularmente acredito, e eu acho que foi o principal desafio, e acredito que seja para muitos corretores hoje, é justamente o como começar, né? E por onde começar. A gente tem que estar muito atento a entender, eu sempre fui muito atento a conversar com o cliente e perguntar quais são as dores, entender onde as dores está dentro da operação do início ao fim, mas existe um conceito de MVP, né? Ou seja, pô, o que que a gente pode, no mínimo, fazer para que ganhe escala naquilo? Só que isso é tão dolorido, porque tu precisa fazer. Às vezes é mais fácil, né, tu cobrar a seguradora por um e-mail do que tu tentar solucionar o problema. Então, um dos principais desafios no início da jornada foi identificar quais são os pontos. Que valeriam a pena, porque quando a gente fala em tecnologia, gente, tecnologia, por mais bonito que seja, ela dá muito trabalho e é muito caro. Então, tu tem que escolher o que quer fazer. E eu brinco muito e digo com bastante força, pô, se tu não consegue achar micro soluções gratuitas, às vezes, na internet, para resolver dores que tu tem, é porque talvez, se tu não começar por ali, não queira desenvolver um sistema próprio, se tu não conseguir resolver por uma planilha Excel. A jornada de inovação da Mutus, isso é tópico até para um outro assunto, né? Como iniciar, quais são os passos de um MVP, né? De um produto mínimo, básico, viável, do que tu deve fazer. Mas assim, um bom Excel organizado, um bom assim, um Google Form organizado, um bom WordPress organizado, muitas dessas coisas vão permitir pequenas melhorias e visualizações disso, mas não esperem que seja uma jornada fácil. Tu tem que ter muita resiliência, não perder o alvo. Tem muitas coisas que a gente está desenvolvendo hoje
que eu já imaginei há 6 anos atrás, antes de fundar a Mutus. Mas por quê? Não tinha o momento e o contexto para isso. Porque normalmente eu acho que um dos maiores desafios de inovação, e continua sendo ainda essa nossa dor, tá? Por isso que não só lá no início como agora, é o que vamos fazer daqui para frente, o que vamos priorizar e como a gente valida que de fato isso que vamos fazer é o ideal. E aí tem outro ponto. Vocês nunca vão ter um produto perfeito, porque software, né, finalizado, encerrado, é software que não existe mais. Software sempre que está sendo produzido sempre tem que ser uma melhoria constante. É aquela ideia de constância em melhorar 1%. Então hoje a nossa jornada comercial ela é muito melhor porque a gente passou por todas as dores do passado. Né? Então, assim, por exemplo, quando a gente lançou nossa área logada agora há pouco, a gente perdemos cliente porque deu erro de emissão de fatura. Mas se a gente não fizesse isso, a gente não teria a escala que tem hoje. E assim por diante. E você falou sobre prioridades. O que está no teu foco aí, o que está no radar de vocês em relação a um novo produto que vocês querem acrescentar, um novo público que vocês querem alcançar? Então, recentemente a gente lançou nossa área logada, onde a gente permite, né, que tanto clientes quanto não clientes possam gerir suas apólices através do sistema da Mutus, isso muito naquela ideia, né, de conceito MVP, pô, o que é o mínimo básico que precisa ser lançado para que tenha, gere algum benefício em cima disso. E além dessas melhorias e naturais melhorias que a gente está fazendo, a gente quer que essa versão desse sistema ele fique mais robusta para dar mais, e a ideia também não é transferir coisas para o cliente, mas dar possibilidade para que ele possa gerir o seu negócio de forma mais eficiente, né? Então a gente repassa essas ferramentas para o cliente. Isso vai ser uma constante de visão de futuro para a Mutus daqui para frente. A gente quer ainda aperfeiçoar ainda mais nosso sistema de averbação. A Mutus tem um sistema de averbação próprio dentro do mercado de transporte, porque a gente entendeu que as soluções, não que a gente queira competir com alguma solução do mercado, a gente quer que o nosso cliente tenha a nossa própria jornada e uma jornada mais controlada e mais eficiente com a nossa experiência, com a nossa cara, né, para o nosso cliente. E a gente pretende lançar outros produtos, né, dentro dessa esfera. A gente tem uma mesa que a gente chama mesa de balcão ou de operações, onde roda operações do mercado tradicional, digamos assim, da forma como é feita sempre hoje, mas muito por aprender e ver quais são os produtos que a gente vai lançar. Então, o próximo que a gente está olhando que a gente alcançou aqui índice suficiente para que ele tenha uma área própria, uma squad própria de desenvolvimento, é o produto de risco e engenharia e o produto de seguro cyber, tá? Então, isso a gente ainda está no forno para sair nos próximos meses aí, tá? Mas, de novo, assim, e é uma coisa interessante, não fomos nós que escolhemos o produto nos escolheu. A gente ficou muito atento a ouvir as oportunidades que tinha no mercado, vendo a demanda que a gente tinha internamente também, a gente começou a tratar isso, né, em grau de priorização, né? Pô, isso aqui é prioridade, vai nos poupar mais tempo para fazer outras coisas, tá? O meu racional do que eu comecei continua até hoje, né? Ou seja, a gente olha muito sempre priorizando e fazendo MVPs para cada uma das etapas e vendo se valida ou não, tá? Andrés, não tenho dúvida que a gente conseguiu inspirar aqui alguns corretores de seguros que ainda estão nessa jornada, estão iniciando, estão pensando ainda em iniciar nessa jornada aí de digitalização, de transformação digital. E eu desejo todo sucesso aí para a Mutus, nesses novos projetos. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho do teu tempo aqui e compartilhar um pouco da tua história. Legal, um prazer enorme. Fica aqui mais uma super motivação para todos os corretores que estão querendo entrar nessa jornada. Um bom começo é a metade, então comecem de alguma forma. Vai dar trabalho, vai dar dor, mas se vocês realmente acreditam né, na empresa de vocês, na solução que vocês têm, no atendimento que vocês dão, vocês com certeza vão achar um caminho para fazer isso. Mas não se preocupem em fazer coisas básicas, tá? Muitas das soluções, das melhores soluções, elas são simples e bem objetivas e resolvem grandes problemas, tá? Então se quiserem conversar comigo, fico à disposição também para compartilhar um pouquinho mais essa experiência e apoiar vocês de alguma forma, porque eu quero ver essa indústria forte, independente, né? Que a gente não se preocupe mais se corretor de seguros é algo defendido por lei ou não, mas que a gente se preocupa nós somos os melhores distribuidores e pode vir o que vir, a gente vai continuando a ser bons distribuidores na área de seguros. Eu acho que é um pouco da mentalidade que eu quero provocar um pouco no mercado. Mas um prazer enorme participar aqui da conferência e um grande abraço. Valeu, Andrés. Continue acompanhando a Conferência Seguros na Prática, a gente já volta.